Boa tarde, Denis. Ei, Rodrigo, meu irmão, boa tarde. Você tá bem? Tudo bem com você? Melhor agora. Olá, gente. Eu sou Denis Antunes e estamos aqui para mais um Denis Antunes se isola. No episódio de hoje, pela primeira vez, este programa vai receber um cara diferente. Ele que é faixa preta no tatame e fora dele. Estou aqui com Rodrigo Martins. Rodrigo, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez por você ter topado conversar comigo. Obrigado mesmo, de coração. Imagina, Denis. Eu estou feliz aqui de poder colaborar com o seu trabalho aí. Eu tenho acompanhado o seu trabalho tão bonito aí que você faz com as pessoas. Você faz as pessoas, ajuda as pessoas a brilhar, né? Ótimo, que legal ouvir isso de um cara como você. Rodrigo, sem meias firulas, meu irmão, você é um cara que vem do mundo corporativo. Aos poucos a gente vai expondo aqui o que você de fato faz. A gente tem uma imagem do mundo corporativo, seu mundo absolutamente agressivo, violento. Eu te pergunto, existe a possibilidade de se realizar profissionalmente dentro deste mercado, que para quem está de fora tem essa leitura de ser um mercado absolutamente frio, calculista, ou seja, existe a possibilidade da gente ser feliz trabalhando de forma protocolar, de terno e gravata, de segunda a sexta no horário comercial? Olha, eu acho que essa pergunta é muito boa, né? Pelo seguinte, eu acho que qualquer coisa você pode ser feliz ou infeliz de acordo com o que você toca, né? Então, assim, a pessoa pode morar na praia e ser infeliz, né? Enfim, mas assim, o ponto que você traz na pergunta que eu acho que você quer saber é o seguinte: se existe um caminho em levar o corporativo assim de uma forma mais prazerosa, mais com de fato um pouco de propósito, eu acredito que sim, né? É o que eu tenho tentado fazer na minha vida inteira, assim. Então, eu comecei por um caminho muito sem essa visão, né? Então, assim, no começo eu tinha mais essa visão que você trouxe, assim, tipo, é assim mesmo, é como uma luta e, e que vence o melhor. Mas depois de um tempo, você começa a ver que as suas prioridades vão mudando, né? Você vai vendo que ganhar o quê, né? Correr de aonde, você quer chegar aonde, que corrida é essa? Então você começa a se questionar e aí eu acho que é natural que você consiga achar esse lugar que você está falando aí de um caminho do meio, né? Mesmo porque eu sou médico de profissão e assim na medicina é a mesma coisa. Tem médicos que viram, sei lá, psicopata do trabalho, assim. Eu tenho uns conhecidos, infelizmente, assim, entendeu? Que é das 5 da manhã, sem brincadeira, até 10 da noite, todo santo dia, sábado, domingo e tal. Enfim, tem outros que conseguem lidar com a profissão de uma forma mais equilibrada, mais feliz até, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, acho que é totalmente viável. Agora, você usou o termo aí, trabalhando de segunda a sexta de terno e gravata, aí eu já não sei, né? Se você for obrigado a entrar num protocolo tão rígido, né? Que não tem abertura para você, pelo menos, tirar a gravata, né? Aí eu acho que já tem alguns outros pontos que não são só do mundo corporativo, né? São, assim, que realmente a gente, como sociedade, está mudando, né, cara? Assim, não faz o menor sentido porque você está trabalhando num banco, por exemplo, você está de terno e gravata. Isso é um absurdo. No Brasil, com 40 graus, no Rio de Janeiro, imagina um negócio desse. Então, assim, são coisas que tem que mudar, porque, assim, as profissões todas elas são dignas e todas elas podem ser um caminho de prosperidade e de propósito, no meu entendimento, né? Então, assim, a pessoa tem que ser vista como um ser humano. E eu acho que se você não está tendo essa possibilidade, aí eu acho que complica, né? Perfeito, perfeito. Rodrigo, de terno e gravata, eu nunca trabalhei, vou te ser honesto, mas eu coloquei a minha camisa para te receber, ó. Eu trabalhei de terno e gravata porque quando eu era muito novo eu tinha uma empresa e ninguém levava eu e meu sócio a sério, só com terno e gravata, entendeu? Então eu trabalhei por Maravilhoso. alguns anos de terno e gravata, aí eu fui evoluindo na vida. Depois eu fiquei só de calça jeans, camisa e blazer. Ótimo. Depois eu tirei o blazer, fiquei só de calça jeans e camisa. E na minha última fase eu tava só antes da pandemia, né? De calça jeans e camiseta, né? Incrível. Maravilhoso. Aí foi uma evolução. Por isso que eu tô te falando assim, que isso tem uma brincadeira aí por trás, mas tem uma simbologia aí. Você pode estar dirigindo a Vale do Rio Doce de camiseta, isso não faz Sim. você menos.
né? Exato, exato. É que isso foi mudando, né? Eu acho que há uns 20 anos atrás, quando eu comecei na vida, tinha esses estigmas, né? Hoje a maioria das empresas que eu conheço dá bolinho do terno e gravata, no máximo uma camisa, assim, não faz muito sentido. Total. Mas eu vesti, ó, repito, Eu vesti a também, melhor ó. camisa Eu pra tava de você. camiseta. Eu tava Sim, de camiseta, eu vou fazer eu também. a live. Então, eu vou receber o Rodrigo de camisa. Eu também com camisa. Eu tenho duas, Rodrigo. Aquela é igual terno, aquela que a gente coloca na formatura. Sei. Rodrigo, meu irmão, explica para mim, mais ou menos, de forma muito prática, uma síntese assim, uma síntese do resumo. Com o que você trabalha hoje? Hoje, eu sempre fui empresário, né? Eu fiz medicina de faculdade, mas nunca exerci. Sempre a minha carreira foi de empresário. Hoje eu sou empresário, como eu sempre fui, e eu tenho 4 empresas em segmentos bem distintos. Uma na área financeira, no ramo de consórcios, uma na área de alimentação saudáveis, uma na área de empreendimentos / hotelaria e uma na área de comunicação e tecnologia. Então, eu sou empresário, empreendedor. Já participei de um monte de startup, a maioria deu errado, mas algumas deram certo e uma ou outra deu muito certo, né? Então, assim, construí uma trajetória muito bonita, eu acredito, assim, nesses anos. Muito cedo, a minha primeira empresa estourou, ganhei bastante dinheiro bem jovem, fui contar minha história em Harvard, depois tive vários fracassos, enfim, a minha vida foi de muito aprendizado, digamos assim. Hoje em dia, eu tenho essas 4 empresas que, apesar de serem setores totalmente diferentes, elas têm um denominador comum. Todas elas fazem parte do que eu entendo que desse novo ecossistema que se apresenta, da nova economia, né? Então, são negócios que estão claramente orientados para essa nova necessidade que está se mostrando no mundo de um negócio que vejo todo, que vejo o empresário, o colaborador, o cliente, o meio ambiente, a história, como é que está tudo conectado, né? Então, elas buscam esse espaço dentro dos seus setores, em setores absolutamente diferentes. Muito bom, muito bom. Rodrigo, mexendo com tudo isso, bicho, nessa sua trajetória, neste seu caminho, você já ficou alguma vez refém do trabalho, refém do dinheiro, sobretudo? Cara, refém do trabalho eu já fiquei, né? Então, assim, nessa primeira empresa grande que eu fiz, eu trabalhava loucamente, né? Então, assim, e eu era muito novo, eu tinha pouca experiência ainda também nas coisas, né? Era tudo um grande aprendizado. Hoje, se eu for te dizer, em algum grau, eu posso dizer para você que eu sou um refém do trabalho, porque é muita, cara, para ser empresário, tem que gostar, entendeu? É que nem ser jogador de futebol profissional. Você só vê os caras tirando foto lá, mas, cara, é uma vida dura, tem que treinar, não tem moleza, né? O Sim. mesmo vale para empresário. Então, assim, eu trabalho muito, eu não tenho muito espaço para não trabalhar, porque muita coisa depende de estar olhando muito perto, né? A questão de ser escravo do dinheiro, então assim, mas eu não traria um escravo do trabalho negativamente. Eu digo assim que, infelizmente, né, se você olhar desse ponto, eu me pus numa situação que tem várias coisas boas, mas tem essa de negativa, né? Que assim, eu não posso desligar assim, foda-se, entendeu? Se você trabalha como colaborador em algum lugar, por mais que você ganhe bem, você tira suas férias, meu, e tem lá um cara lá, tem um chefe, tem um líder, tem alguém que se responsabiliza. O cliente não vai ligar para você que tem um staff lá. No meu caso é diferente. Então, esse é o lado negativo, digamos assim, de ser empresário. Mas tem muitos lados positivos e no trade-off eu estou muito feliz e realizado, inclusive. Agora, do dinheiro, escravo do dinheiro, eu consegui me libertar há um tempo, assim, desse sentimento de ser escravo do dinheiro. Assim. Foi um processo, porque, resumindo a ópera, também nessa trajetória toda de empresas, em algum momento eu dei um passo muito importante na minha vida, que eu fui para o lado do autoconhecimento, fui aprender a meditar, fui aprender a responder as perguntas existenciais que, às vezes, quando a gente chega na maturidade de algumas coisas, aparecem, né? E aí, por conta disso, eu acabei vendo justamente esse link que eu tinha, essa escravidão ao dinheiro, as fantasias relacionadas ao dinheiro também, não é só o dinheiro, né? E aí eu consegui me libertar disso já faz um tempo já. Então, assim, hoje eu não me sinto escravo do dinheiro e do trabalho. Essa questão que eu trouxe, assim, não é também um termo escravidão, é que é uma noção exata de onde eu me coloquei e as responsabilidades que isso implica, entendeu? Muito bom, meu irmão, muito bom. Rodrigo, aqui no programa, a gente tem alguns quadros.
O primeiro quadro que eu te ofereço Vixe. é nada, tranquilo, tranquilo. O primeiro quadro é aquele famoso ping-pong. Eu vou te provocar aqui com algumas situações e você me responde, Rodrigo, o que te bater aí, bicho. O que vier sem filtro, joga. Eu costumo dizer sempre que este quadro é o Perguntas Toscas para Respostas Sinceras. Bora lá. Então vamos lá. Rodrigo, família ou carreira? Família. Noite ou dia? Dia. Com dinheiro ou sem dinheiro? Com dinheiro. A liberdade para mim é Ficar de final de semana com a Ticiane, com a minha cachorrinha, com a minha família, sem ter que me preocupar com nada, sem ter estresse. Isso para mim, por incrível que pareça, é a resposta. ótimo. Ticiane, quem é? A minha namorada, que eu amo muito. Ótimo. Rodrigo, eu só durmo quando? Quando eu relaxo. No tatame eu? Eu tento bater mais do que apanhar. Música ou silêncio? Silêncio. Sóbrio ou chapado? Meia meia. No jiu-jitsu, eu aprendi Que sempre tem um caminho. E a última, Rodrigo, para a gente finalizar. Eu sou? Eu sou um servo do meu propósito, hein? Olha aí, nem doeu, tá vendo? Não, nem doeu. Rodrigo, vamos seguir nesse recorte, meu irmão, nessa coisa tanto, me perdoa a insistência, mas neste mercado, né? Neste teu trabalho, neste gerenciamento de muitas coisas, de muitos caminhos, né? Claro, tem um denominador comum, mas a demanda é muito grande. Qual é a parte, qual é a fatia da pizza que você coloca o fator psicológico, o fator emocional, ou seja, nessa tua redoma de trabalhos, repito, de demanda mesmo, né, de tempo, disponibilidade, entrega, que ponto que fica o teu emocional, ou seja, o indivíduo para conseguir fazer tudo isso que você faz, ele precisa ter necessariamente um certo controle emocional, um psicológico que seja utilizado a favor? Como é que você encara essa dualidade entre o racional e o emocional na prática do teu trabalho? Cara, na prática do meu trabalho, o emocional ele é o mais importante. Por quê? Eu vou te contar a minha rotina aí para você entender, né? Eu vou dormir umas 8h pouco, eu já estou indo meditar. Todo dia à noite eu medito uma meia horinha antes de dormir. Vou dormir muito cedo, 9h pouco eu estou dormindo, no máximo 10 horas. Acordo muito cedo, acordo 5 horas da manhã, para mim já é o mais tarde assim que eu acordo. Vou meditar de novo. Faço jiu-jitsu todo dia, porque o jiu-jitsu ele tem, fora a parte do físico, ele tem justamente esse lugar aí do emocional, de você se colocar em situações desgraçadas e ter que sair com calma, ou às vezes você tá ganhando e saber que você não vai se expor demais. Tem todo um xadrez mental, que é por isso que é aí que o jiu-jitsu ajuda muito na minha vida, né? E depois, cara, é assim, tão bom vai ser o dia quanto melhor estiver meu estado emocional. Por quê? Porque o mental, ele só pode ancorar num emocional saudável, senão os raciocínios vão ser deturpados por conta de coisas que elas nem são reais, que às vezes você está passando, né? Então, às vezes, muitas vezes, eu tomava muita decisão no passado num desespero. Então, assim, o seu plano racional foi evocado a partir de um ponto emocional equivocado, e óbvio que o plano racional vai dar problema, não vai te levar a lugar nenhum. Então, assim, o emocional é a única, eu não digo nem só o emocional, eu digo a paz de espírito mesmo. Você chegar nesse lugar de ter calma interior, né, de ter a tranquilidade, de saber que as suas prioridades já estão com você. Então, assim, família, por isso que eu respondi que família é tão importante. Essas questões de você ter paz interior é o zero para mim. Sem isso, não tem condições. Quando eu estou mal emocionalmente, às vezes eu até cancelo as minhas atividades porque vai dar ruim, entendeu? Porque o meu jogo é um jogo muito complexo, entendeu? É só a bola dividida, é complicado, entendeu? Então, como é que você vai entrar numa dividida se não tiver 100% bom? Entendeu? Vai dar ruim. Você vai tomar uma decisão equivocada, vai perder dinheiro, vai prejudicar pessoas, entendeu? Então, é melhor não jogar. Então, assim, o emocional, cara, assim, a pedra filosofal para você conseguir qualquer coisa do ponto de vista racional também, né? A menos, cara, que você não tenha conexão nenhuma com nada. Eu também conheci pessoas aí que conseguem colocar um cadeado lá no emocional e seguir a vida. Eu não consigo, entendeu? Eu não consigo, assim. Então, eu acabei explorando muito esse lado
de tentar acalmar as coisas e como é que a gente lida com situações complicadas e volta para o zero. E aí, no meio do dia, estoura um monte de coisa, você tem que voltar para o zero. Então, assim, o autoconhecimento que vai abrir as portas para você entender aonde que te aperta o calo emocional é a chave para você conseguir manusear a sua vida do ponto de vista mental. É isso que precisa ser entendido também. Eu acho que falta ficar mais claro para as pessoas. Não tem um racional saudável se você tem dores do passado, se você tem uma raiva dentro de você que não sai, se você tem um sentimento de inferioridade, enfim, todas as mazelas aí emocionais, elas afloram e, obviamente, o seu dia não vai render, o seu resultado não vai ser dos melhores, entendeu? Estou com você, assina embaixo. Rodrigo, você tem pai e mãe vivos? Os dois estão Graças vivos? a Deus, eles estão vivos. Estão lá, cuidadinhos lá. A gente escondeu eles na casa minha lá do interior por causa do Covid, né? Mas Sim. estão bem, graças a Deus, estão se divertindo. Ótimo. Como é o Rodrigo Filho? Como foi? Que berço que você teve, Rodrigo? E de que forma este berço representou e significou para você nessa tua trajetória? E eu digo não só de coisas boas, o quanto você conseguiu canalizar isso ao teu favor. Uhum. Sim, com certeza, né? Bom, a minha família era uma família simples. Eu não nasci com um pai rico, nada disso. Sempre valores foram muito passados para mim, de você trabalhar, de você construir sua vida, da seriedade das coisas. A família era muito pequena, era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Meus avós eram falecidos dos dois lados. Então, assim, não tinha uma estrutura, assim, não tinha primos, não tinha nada, entendeu? Então, assim, era muito sozinho. E de um ponto, de um lado teve alguns problemas por conta dessa estrutura que eu estou contando, mas de outro lado ela foi muito boa, assim, porque ela me amadureceu muito cedo, né? Meu pai é um cara do Nordeste que tem uma história de vida muito incrível e assim, eu fui aprendendo esses lados de valores dele e da minha mãe e me ajudou muito, não só na parte de valores, mas também na parte prática, né? Porque desde muito cedo me caiu a ficha, cara, eu preciso me virar aqui, cara. A vida não é moleza. Acho que se eu tivesse tido uma família, tá tudo bem e tal, eu acho que talvez não teria o mesmo esforço e a mesma preocupação de tão cedo já começar a me virar, entendeu? Então, o saldo é muito positivo. Meu pai é uma pessoa muito bacana, um homem muito doce, zero de violência, assim. Então, foi um lado muito bom, assim. Eu não introjetei o masculino distorcido dentro de mim, né? Do ponto de vista da minha mãe, uma mulher também muito séria, do ponto de vista de nunca me mimou, nunca me transformou como eu vejo assim alguns amigos, sabe, que tiveram aquela coisa da mãe superprotetora. Isso também não acabou projetando em mim fantasias sobre o feminino, dependências. Assim, teve seus lados complicados, mas o saldo para mim foi muito bom. Para mim, aliás, me ajudou na trajetória toda. Ótimo. Rodrigo, você se considera um cara bonito? Cara, não me considero um cara bonito. É mesmo? É sério, eu nunca tive assim, eu sempre tive um pouco de dificuldade de perceber a beleza masculina em si, né? Mas a minha em si, eu também nunca vi, eu não sei se foi no mesmo pacote assim, mas eu nunca me achei bonito não. Lógico que eu vejo um Brad Pitt assim, você vê, você fala assim, o cara é bonitão e tal, né? Mas eu não me acho. Olha só, engraçado você dizer isso, curioso. Pois eu te acho, saiba disso. Muito obrigado. Rodrigo, vamos para o segundo quadro do programa. Agora que você está todo enfeitado por meus confetes, vamos conhecer os quadros. Rodrigo, eu vou continuar nessa brincadeira provocativa. Só que agora, meu irmão, você só vai conseguir responder 2 palavras para mim. Uma de cada vez, claro. Ou sim ou não. Perfeito? Perfeito. Rodrigo, vamos lá. Eu quero casar e ter filhos. Sim. Já realizei todos os meus desejos materiais. Não. Já ganhei dinheiro fácil na vida? Não. Já menti por dinheiro? Já. Sim. Já fui rejeitado amorosamente? Sim. Estou no meu propósito? Sim. Perfeito. Eu queria que, assim, de maneira muito macro, Rodrigo, você resumisse para mim que porra é essa, bicho? Que merda que é esta caralha deste propósito que hoje a gente trabalha. Claro, a gente vive numa comunidade, numa sociedade, sobretudo muito capitalista, onde tudo se vende, tudo se faz virar valor, né? Então o propósito tá muito em jogo, né? Tá muito em voga.
As pessoas falam disso, como falam de carne moída ou frango assado. Mas eu queria saber de você, meu irmão, que você tem uma leitura muito bonita disso tudo. Queria que você, assim, repita, de forma muito honesta e muito resumida, que caralha é propósito para você, meu irmão? Olha, o propósito, assim, resumidamente numa frase, é quando você está fazendo exatamente o que você existe para fazer. O termo é esse, existe para fazer. Porque se você falar que a pessoa nasceu para fazer, dá um tom meio religioso, pode parecer uma coisa meio estranha, mas é o seguinte, fisicamente, tudo que existe, existe por um propósito. O ser humano também. Então, o ser humano é uma expressão, e eu não estou inventando nada, estou falando coisas que estão escritas desde os textos antigos, sagrados na Índia, no Oriente como um todo, até a física moderna hoje, que está trazendo muito esse lado, não só a física quântica, mas a macrofísica, está percebendo cada vez mais que existe um outro lado da vida material que ela é não manifesta. E resumindo, como você quer que eu fale rápido, isso chama-se a consciência. A consciência, ao mesmo tempo, ela é o que cria as coisas e é onde as coisas são criadas. É meio complicado de explicar assim, mas basicamente é como se existisse uma matriz universal que ela é uma única coisa no mundo não manifesto, e no mundo manifesto ela se multiplica e ela começa a manifestar vários pedaços dela mesma. Então é como se fosse um é o hardware e o outro é o software, mais ou menos. Então assim, esse negócio que é a consciência, né? Ele se manifesta, por exemplo, na natureza em todas as coisas que existem, cada uma com um propósito diferente. Então assim, a plantinha que o bichinho, que o inseto come, o outro bichinho come o inseto e assim sucessivamente. Então assim, existe uma vontade, por assim dizer, da consciência manifestar cada coisa que é possível se manifestar, e ela manifesta. Então, ela se manifestou em Denis. Então, ela tem um desejo aí oculto, vamos dizer assim, que é chamado de uma programação em algumas culturas orientais, mas na verdade um ímpeto de ser alguma coisa que só aí, nesse lugar do tempo e espaço, pode ser. E só por ser já aí, já vai ser completamente diferente do seu lado. Então, assim, cada coisa tem esse propósito, né? Cada coisa tem, vamos dizer assim, uma impressão digital, como se fosse assim, né? Da consciência. O que ela quer se manifestar. Bom, no caso, eu estou falando assim, estudo filosófico e teoricamente, né? No caso do ser humano, isso é muito mais complicado, porque a gente tem várias dimensões dentro de nós mesmos. Como você mesmo começou o quadro aí, a gente tem a nossa dimensão mental, a nossa dimensão emocional, física, tem tudo, né? Bioquímica, tem tantas dimensões. Então, assim, a gente se perde um pouco, né? E aí houve, em algum momento da nossa sociedade, um pensamento de que a gente está aqui, vamos dizer assim, para buscar a felicidade fora. Então você entende o mundo como um grande shopping center ou alguma coisa assim, que você tem que adquirir coisas, experiências que sejam, pessoas que sejam. E você acaba saindo desse lugar que poxa, não, mas o que eu vim fazer aqui? Será que isso que eu quero é bom para mim? Será que é o que vai fazer eu brilhar? Né? Então, assim, na verdade, então tentando amarrar as pontas, o propósito e aí trazendo de uma forma bem prática, é o que vai preencher o ser humano. O ser humano vai estar preenchido quando ele sentir dentro de si que ele é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É um alinhamento total com a própria natureza, com a própria existência, melhor dizendo. Então não há mais dúvidas, cessam-se as angústias, você não tem mais perguntas, será que eu estou fazendo isso, será que é para cá, tal, é natural. Isso, apesar de ser bem sofisticado o que eu estou falando, muita gente que eu conheço descobriu isso na prática. Muita gente, eu vejo, conheço muita gente que chegou aí nesse lugar sem nenhum desse conceito que eu estou te falando, simplesmente chegou. Sim, sim. Que é quando a pessoa está nesse lugar. Né? Então, assim, eu expliquei teoricamente o que é o propósito. Né? O propósito é uma coisa que ela não é mais uma coisa a ser conquistada. Ela é o motivo da sua existência. Sim, sim. Não, desculpa te interromper. Eu até ia dizer isso, que eu acho que na prática talvez seja muito mais simples, né? E talvez a possibilidade da gente entender isso é só na prática, né? Só na prática. Eu estou te falando tudo conceitual, mas na prática é quando você vai se aproximando desse lugar, você vai percebendo que isso vai te fazendo bem, que as coisas vão encaixando. É como se o universo conspira a favor de você. E aí vai indo. Aí até uma hora que você relaxa e fala, nossa, é isso mesmo. É isso que eu vim fazer e segue o barco, entendeu?
Então, assim, o propósito é uma realidade, ele não é um papo Sim, só. filosófico, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Rodrigo, bicho, as minhas duas últimas perguntas para você. A penúltima é: eu sou casado, tenho uma filha de 6 anos de idade, e foi assim o grande ponto de virada da minha vida, né? O nascimento da minha filha foi fato, assim. Eu acho que ao contrário da mulher que está ali já, ela já é mãe, né? O pai, pelo menos para mim, né? Eu falo por mim, a gente consegue falar da gente. Eu demorei para ser pai, né? A minha filha está com 6, mas eu ainda estou nesse processo, né? Mas foi um ponto de virada para mim. Foi um ponto de virada porque eu passei e saquei algumas coisas ali que eu tinha que de fato ir atrás. Se desse para você colocar, eu sei que isso é muito difícil, é muito complicado colocar ali um ponto na tua vida que tenha te dado este insight. Mas eu também lembro que você comentou que você era um cara que gostava muito de carro, né? E teve um momento ali no carro anual que virou essa chave. Sim. Se for este ou se for em algum outro, explica para mim como é que foi essa virada assim. Caralho, não é por aqui, é por Sim. ali. Olha, eu teve esse episódio do carro, né? Mas foram, assim, eu tenho alguns momentos desse daí, né? Eu acho que o que cabe melhor aqui, talvez seja essa do carro, né? Mas também tem uma outra que é rapidinha de contar, que Claro. foi uma pessoa muito importante para mim, que é meu professor de jiu-jitsu. Hoje é um grande amigo, não é mais meu professor, mas é um grande amigo. E que ele é um estudioso disso, de meditação, ele que me incentivou a ir para a Índia pela primeira vez, enfim, a conhecer o meu guru. E aí, o que aconteceu? Ele uma vez, eu estava com muita resistência no começo, né? Pensa, eu sou médico formado na USP, é só ciência, é só ciência. Então, qualquer coisa que acabei de falar de consciência, disso aí, parece papo de maluco, porque você não consegue provar em números, em evidências muito claras, né? Então, você tende a fugir. E era assim que eu agia antes. E aí, quando ele começou com isso daí, aí ele me falou uma frase que me deu um koan, como se chama lá no Oriente, é isso que você está falando, é um trava-mente. É um negócio, é um koan, que Koan, dá não sabia. koan, Koan. koan, chama koan no Oriente, que vem do Zen Legal. budismo. Não Que sabia, não o sabia. koan é geralmente uma história que um mestre conta para um discípulo, que ela vai dar um nó na sua mente. Entendi. Uma virada de Entendeu? jogo. Exatamente. É como se fosse assim, tem um que é famoso que é: eu queria que você pensasse qual é o som da palma batida por uma mão só, sabe? Essas Tá. coisas que levam a sua mente a entrar Ótimo. num colapso, um Koan. travamento. Koan. Koan, K-O-A-N. Boa. Koan. E aí ele fez uma pergunta para mim que acabou atuando como um koan para mim, né? Ele falou assim: cara, você é um cara bem científico, né? Eu falei: sim, sou. Então, assim, ó, você sabe que você não é seu pensamento? E aí, assim, para mim, que era médico, né? Então, assim, tipo, a definição de estar consciente é estar pensando, né? A definição de morte cerebral é a ausência de pensamento, né? De atividade eletrônica no cérebro, enfim. Eu falei, não, cara, a gente é o nosso pensamento. Tinha certeza absoluta que a gente era o nosso pensamento. Eu sou o pensamento. Que passa por mim sou eu. Eu sou isso aqui que está pensando, né? Aí ele falou assim, não, você não é o seu pensamento. Sabe por quê? Você não consegue observar o seu pensamento. Eu falei assim, às vezes eu consigo observar o seu pensamento. Então, fisicamente, você não pode ser o observador e o objeto observado. Ou você é um ou você é outro. E aquilo uma travada na minha mente. Foi dali que eu comecei a levar a sério. E falei assim, não, pode ser que tenha algum sentido nessas coisas. Ótimo. Esse foi um episódio que mudou a minha vida, cara. Porque a partir daí eu comecei a falar, bom, então vamos estudar isso a fundo. E aí eu comecei com abertura. Porque sem abertura também não adianta, né? Você Claro. fica lendo, não adianta nada. E o outro episódio é esse que você falou do carro. Que é um dado momento na minha vida, quando eu estava bem realizado já profissionalmente, sabe? Já tinha conquistado bastante coisa e tal. Eu tinha esse hábito de trocar de carro a cada 6 meses, né? E só carro top, assim, carro caríssimo, tal, os carros mais legais de todos. E aí, cara, virou um hábito, Sim. virou uma coisa assim, tipo motivo de vida, sabe? Tipo um dos motivos de vida, né? Qual é o próximo e tal. E isso vale para tudo, né? Porque se você embarcar nisso daí, tudo é assim, né? Você nunca tem fim.
E aí, cara, eu comprei esse carro e eu lembro que eu fui para minha casa no interior, eu era casado na época, cheguei na sexta-feira, assim, à noite, nossa, esse carro é maravilhoso, estava muito feliz, cara, que eu tinha comprado esse carro. E no dia seguinte eu acordei, fui na padaria e quando eu abri a porta para ver o carro, me deu um negócio assim, cara, esse carro não é tão legal, ó. Eu vi alguma coisa ali que eu falei assim, puta, isso aqui é meu... Aí me veio um pensamento assim, não, calma, Rodrigo, calma. Calma que daqui 6 meses vai lançar a Porsche, não sei o que lá, e aí você troca. Aí quando veio esse pensamento, antes de eu emendar na minha vida, eu peguei esse pensamento. Você se E aí observou. eu me observei e falei assim, cara, eu tô ficando doente. Isso é uma doença humana, entendeu? Mas tá atuando em mim. Uma coisa é você falar, o cara que não tem fim, alguma coisa que você tá olhando um filme, né? Que um saco sem fundo de desejos. E outra coisa é quando eu observei em mim. E aí eu comecei a falar, cara, eu tenho que procurar entender alguma coisa da vida, porque não faz sentido, né? E foi daí que eu comecei a me abrir para a possibilidade de eu ter vivido a vida com um pensamento ou um entendimento sobre a vida, melhor dizendo, equivocado. De que a vida, como eu estava dizendo atrás, né, é um grande shopping center, que você tem que achar o hedonismo, né? O hedonismo, Sim, sim, sim. filosoficamente, ele é uma das causas da doença da nossa sociedade. Porque a partir do momento em que eu saio do meu propósito e vou pro hedonismo, não tem mais fim. Claro. Porque você embarca numa loucura e não tem fim. Você Não, precisa de um carro. Obviamente você precisa de um carro, e se você tiver dinheiro, que seja um carro legal, que seja um carro bacana, que atenda os seus desejos, mas isso tem que bastar uma hora, né? Se você não puser um freio em si mesmo e colocar isso como um desejo constante de ter mais e mais e mais e mais e mais, você fica louco. E eu conheço caras assim, viu? Eu conheço vários empresários, inclusive, porque o empresário uma hora começa a ganhar dinheiro e embarca nisso. Imagina. Entendeu? Então, assim, e vai que vai, meu. Aliás, tem alguns exemplos públicos aí. Você tem cara aí, empresários que até hoje, com 80 e poucos anos, tá querendo comprar uma outra empresa e aí fazer um, sabe? E outro, Sim. cara, calma, entendeu? A vida, sabe? Nada tá bom. Aliás, tem gente que fala que a vida é uma constante conquista e eu discordo radicalmente. A constante conquista te leva à loucura e tá levando esse planeta à degradação total, entendeu? Porque não tem fim. Você quer outro carro, e é depois helicóptero, e avião, e é barco, e é mulher, e é não sei o quê, e é joia, e você está exaurindo, e a sociedade está indo para esse caminho, está exaurindo o nosso planeta literalmente. Sim. Perfeito. Por isso que o mundo, o quê? É de 30 pessoas? Pois é. Que tá errado isso aí, né? Eu acho que sim, viu, Rodrigo? Eu acho. Rodrigo, a minha última pergunta, meu irmão, na verdade não é nem uma pergunta, é quase que uma proposta. Uma brincadeira infantil, no bom sentido. Rodrigo, o mundo, vou pegar esse gancho, tem quase 8 bilhões de pessoas, embora ele esteja na mão de 30, somos quase 8 bilhões. Rodrigo, se você tivesse, meu irmão, a oportunidade de abrir o microfone para estas 8 bilhões de pessoas, e de forma muito, muito honesta, assim, claro, é uma brincadeira, é infantil, repito, mas vamos tentar ir fundo nela. As 8 bilhões de pessoas estão ali, na tua frente, bicho. O que você diria para elas, Rodrigo? Se eu tivesse que falar uma coisa só, eu falaria o seguinte: aprenda a meditar. Se tivesse uma coisa que eu pudesse fazer por todas as pessoas, e eu morreria agora se eu pudesse fazer isso, é que todo mundo aprendesse a meditar. Rodrigo, meu irmão, muito, mas muito obrigado mesmo, bicho. Espero não ter, assim, do fundo do coração, te colocado numa situação desconfortável aí, embora eu sei que você não Eu não gosta, sou muito. não gosta muito deste papel, mas cada É, vez que você fala, é legal ouvir gente como você. Então fale. Claro, fale porque você tem propósito na fala, né? Não seja um desses speakers aí, porque speakers a gente tem de monte. Mas é tão legal te ouvir, então eu te agradeço muito, muito mesmo. Espero que a gente possa se conhecer ainda mais. Espero que você me ofereça ainda muito mais Conans, vamos colocar aí no plural. E eu só tenho a agradecer este papo muito. Muito obrigado mesmo, viu, meu irmão? De coração. Denis, eu também aqui em público queria te agradecer todo o carinho que você tem pela Tiziane, quanto que você ajuda ela nessa trajetória dela, e não só com ela, eu vejo que você está fazendo com outras pessoas, acho que é muito bacana. De novo, né? Claramente você está no seu propósito, né? Então acho que esse trabalho que você tem feito com as meninas, de ensinar elas a trazer o poder interior delas de uma forma boa, de uma forma na comunicação, eu acho que é muito bonito. Eu queria te agradecer também. Ah, pelo amor de Deus. Meu irmão, beijão para você. Obrigado, Rodrigo. Grande abraço e parabéns aí pelo programa.